Olá, pessoal! Mais um episódio do Pod MXM e hoje eu tô com uma convidada super especial. A Raquel Costa, ela é CEO da Costa Consultoria, que tem um apelo muito forte para a parte de segurança dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu vou deixar ela se apresentar e contar um pouquinho da história e da relação que ela tem com a MXM. Bem-vinda, Raquel! Obrigada. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Raquel Costa. Como a Luiz falou, eu sou CEO da Costa Consultoria. Eu estou no mercado aí de tecnologia e segurança há mais de 20 anos. Tenho 50 anos, mãe de 2 filhos, avó também. E é um prazer estar aqui hoje e eu espero ajudar e esclarecer dúvidas aí que eu acredito que seja ainda de muitas empresas no mercado em relação à LGPD e segurança da informação. Bem-vinda, Raquel! Bom, então, como que você acredita assim, que essa conscientização, né, principalmente sobre a LGPD e toda essa questão da proteção de dados pode impactar diretamente as empresas? É uma ótima pergunta. Eu acredito assim, que hoje, ainda hoje, né, um dos maiores desafios, e eu acredito que o mais eficaz são treinamentos, né? Você colocar dentro da empresa, né, inserir na cultura organizacional da empresa o treinamento, a conscientização aos seus colaboradores. A gente é desafiador porque você pode... Eu converso muito isso com o Ricardo Arruda, né, que é o diretor de tecnologia da MXM, e eu falo para ele que a gente pode adotar todas as ferramentas, as melhores ferramentas de mercado, a gente pode adotar as boas práticas da ISO 27001, mas se nós não conscientizarmos os colaboradores, né, da importância desse tema e enraizar isso dentro da empresa, eu acho que a gente não obtém muito sucesso, né? Então, é importantíssimo que cada um de nós, a gente tenha consciência da importância e da responsabilidade que é tratar os dados enquanto representante da organização, né? E isso eu trago até mesmo nos próprios treinamentos que a gente faz dentro da empresa, né, dos nossos clientes. Eu abro os nossos treinamentos, webinar, palestras, enfim, nos nossos clientes, trazendo um caso real, né, fazendo questionamentos para trazer essa consciência para dentro da vida da própria pessoa, né? Eu acho que a partir daí é um ganho muito grande. Quando a gente tem casos reais e principalmente quando a gente sofre, tem um trauma, né, do que já aconteceu, do que já passou, a gente acaba dando mais valor. Sim. Não deve ter sido o caso da MXM, porque a MXM tem essa preocupação com essa parte de segurança e de LGPD há muito tempo, mas daqui a pouco a gente volta um pouquinho assim nesse histórico MXM. Mas assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, toda essa política de segurança e de privacidade, eu acho que ela vai muito além, né, da parte de compliance dentro das empresas. Hoje em dia, né, todas as discussões que a gente vai vivendo, a gente percebe que isso passa a ser uma proposta de valor mesmo para aquele negócio. Então, como que você enxerga esse cenário de proposta de valor, esse cenário que vai além do compliance para a Lei Geral de Proteção de Dados, para toda essa política de privacidade dentro das empresas e dentro dos setores, assim, segmentos? O que acontece, né? Muitas empresas ainda... na verdade, eu vou falar isso basicamente em todos os temas que a gente abordar aqui. Porque muitas empresas, muitos CEOs ainda entendem a Lei Geral de Proteção de Dados como uma lei que você tem que cumprir. Uma obrigação legal, né? Como um recolhimento de imposto, ou como um relatório, como um reporte que você tem que fazer para o governo. Mas... é engraçado que isso a gente tenta mudar, e não só a nossa consultoria, mas outras consultorias também. Eu converso com diversos colegas de trabalho, profissionais da mesma área. O que a gente tenta passar é justamente a tua empresa, quando ela está em conformidade com a lei, você não está cumprindo só uma obrigação legal. Você está trazendo um valor fundamental para a empresa. Passa a ser uma visão estratégica de negócio. Por quê? Uma empresa que consegue, entende, né, a alta diretoria, né, os executivos começam a entender que você tem uma empresa ética, responsável e consciente no tratar dos dados, isso, no mundo que a gente vive hoje, na era digital que a gente vive, é um diferencial extremamente competitivo. E não só com a MXM. Eu tenho casos de empresas que nos procuram
que os próprios clientes, para fechar um contrato, para fechar um negócio, eles perguntam sobre essa questão. Então, as empresas, né, as empresas sérias que se comprometem, que sabem a importância disso, da importância de você não correr riscos, da importância de você mitigar qualquer tipo de incidente de segurança e vazamento, quando ela tem essa consciência, ela busca fornecedores com essa mesma preocupação. E isso é um diferencial competitivo. Se você sai à frente do teu concorrente com essa consciência, né, se a tua área comercial, se a tua área de marketing entende que isso é uma questão até mesmo para você ganhar mercado, faz toda a diferença. Então, é muito triste quando a gente encontra ainda empresas que não têm essa consciência. Acham que a gente... não, eu tenho que cumprir porque eu vou receber multa, mas a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção, ela já está multando. Mas como é que está sendo? Não, a preocupação não é essa, o olhar não tem que ser esse. A visão tem que ser outra. Peraí, se eu passar para o mercado, que eu sou uma empresa séria, que eu trato a informação, os dados dos meus clientes de forma responsável, eu sou uma empresa que mereço credibilidade, confiança, né? E eu posso compartilhar os meus dados sem problema nenhum, porque eu não vou correr riscos também. Então, eu acho que o olhar precisa mudar. E quando a gente consegue conscientizar, né, a diretoria, os executivos, eles começam a perceber isso como um valor, né, como uma estratégia competitiva no mercado para ganhar cliente, e isso a gente costuma falar que é uma mola propulsora, isso vai acontecer, não tem jeito. Não adianta a empresa fugir. A diferença é que nas empresas de grande porte, isso está acontecendo com uma rapidez muito maior, uma celeridade maior. Mas isso vai ecoar nas empresas de médio e pequeno porte. Não tem jeito. Por quê? Porque para você passar para o teu cliente que você trata a informação dele de forma segura, para ele também não ser penalizado pela lei, né, você vai ter que mostrar que você também está em compliance. Então, eu acho que mais do que obrigação legal, eu acho que é uma questão de ética, né, de responsabilidade, de transparência com o teu cliente para você construir uma relação duradoura, né? Nossa, muito bonito isso que você falou. Porque você inverte, né? Você inverte a percepção de valor que a sua empresa também tem perante os seus clientes. Isso é um ponto, sim, de fato, muito relevante. E eu sei, assim, que a sua história com a MXM, ela é bem antiga. Eu vou, inclusive, deixar aqui aberto para você contar um pouquinho de como que foi esse processo. Mas a MXM tem você como parceira da parte... você e a Costa Consultoria, sim, né? Como parceira da implementação, né? De boas práticas de política de privacidade, tudo isso dentro de casa. Então, eu queria te convidar a falar um pouquinho, né? Como que foi esse processo, como que esse processo aconteceu, quais foram os desafios e as implementações que a MXM teve que trazem, né, esse valor hoje para ela. Sim. É muito interessante que, assim, a minha história com a MXM é bem antiga, como você falou. Rapidamente, eu costumava brincar, né, com o Maurício e, enfim, eu conheço o Guilherme. O Guilherme já foi meu gerente, né, meu coordenador. O Guilherme era, na época, ele já foi consultor da MXM. Então, essa é uma questão muito, muito interessante e importante dentro da MXM, o crescimento dos profissionais. Ela valoriza isso. E quando eu conheci o Guilherme, eu era funcionária dele, né? E aí eu conheci meu marido, que agora é meu ex-marido, né? E, enfim, casei, tive filhos, fui consultora, trabalhei durante um tempo. Boa parte dos funcionários ainda estão aqui, né? Então eu tenho uma relação com eles. Mas, enfim, eu tomei outros caminhos, né? E segui. Saí da MXM, encontrei outras oportunidades na época. E aí, em 2001, a lei entrou em vigor em 2020, em setembro de 2020. 2021, final de 2020, início de 2021, o Guilherme, não foi nem o Guilherme, foi o Luiz Felipe. Uhum. Ele entrou em contato com um parceiro nosso. E para pedir uma proposta de adequação à LGPD, né, o que precisava fazer dentro da empresa, porque a lei tinha entrado em vigor. A MXM sempre se mostrou muito, muito, muito preocupada com a questão de segurança. E isso é raro. E hoje ainda é raro. Imagina na época, se a lei entrou em vigor em 2020, em 2021, as pessoas não tinham a menor ideia do que era isso. As pessoas não... Tá, mas isso é para fazer o quê, gente? Tá, mas eu faço o quê, né?
para minha empresa não tomar multa. E o Guilherme e o Luiz já entraram em contato com essa empresa. Acabou que eu participei da reunião e entrei em contato com o Luiz Felipe. Quando eu vi MXM, eu falei, meu Deus, que mundo pequeno. Aí eu marquei uma reunião com o Luiz e com o Guilherme, nós fizemos uma reunião, eu apresentei, né, os nossos serviços, enfim. E aí o Guilherme foi muito legal. O Guilherme, Raquel, eu já te conheço, eu sei do seu trabalho, né? Eu sei que você é uma pessoa séria, então vamos aí formar essa parceria, vamos fechar, né? E a partir de lá para cá, a gente fez o projeto de adequação. Nós fizemos diversas, né, iniciativas dentro da MXM, todas que a lei exige, tanto administrativa como técnica, porque a lei, em um dos seus artigos, né, são mais de 60 artigos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, um deles ele diz que você tem que tomar as medidas técnicas e administrativas. As medidas administrativas são a parte de documentação, de conscientização, e as técnicas é você voltar para a tua área de segurança, informação e de tecnologia. E foi isso que nós fizemos, né? A MXM confiou a nós esse trabalho e nós fizemos tudo o que devia ser feito. Nós mobilizamos a empresa como um todo, nós montamos um comitê de privacidade, nós fizemos o mapeamento dos dados, né? Permeamos todas as áreas da MXM, todos os processos, coletamos. Então, tudo que a lei, né? E mais do que isso, é um trabalho que a gente faz até hoje, porque todas as iniciativas de adequação elas foram feitas, deixamos a MXM em conformidade, e em seguida, eu conversando com o Guilherme, falei, olha, Guilherme, agora vocês têm que nomear um DPO, um Data Protection Officer, e que a lei também existe. E aí ele falou, não, tá, mas como é que eu faço? Olha, eu falei, a gente também tem esse serviço, nós prestamos esse serviço porque a nossa empresa presta 4 tipos de serviço, né? Nós temos a parte do projeto em si, que foi o que a MXM nos contratou inicialmente para fazer, e temos a parte de DPO, que é a prestação de serviço de Data Protection Officer, que é a pessoa encarregada ali, né, da governança de privacidade e proteção de dados, é ela que responde, né, pela empresa perante o órgão regulamentador e fiscalizador e também perante os titulares de dados, né, caso venham requerer os seus direitos. A lei exige que a empresa tenha. Nós temos o serviço de treinamento, palestras que nós fornecemos e também a parte de auditoria. E aí, falando com o Guilherme, eu falei, Guilherme, olha, nós temos a parte de DPO. Ele falou, tá, então me manda uma proposta que a gente vai continuar com esse trabalho. E assim tem sido até hoje. E assim, um dos trabalhos mais difíceis depois do treinamento e conscientização interna, Luiz, é a questão de fornecedores, né? A questão de auditoria com os fornecedores. Porque eu falo com o Ricardo, eu falo com o Guilherme, eu falo com todos os meus clientes, nossos clientes, né? Eu falo, olha só, não adianta você arrumar a sua casa e você fechar contrato, é a mesma coisa que vale, né? Um cliente da MXM, se ele tem essa responsabilidade digital, ele vai querer fechar com um fornecedor que tem a mesma responsabilidade, né? Sim. E a mesma coisa eu falo com a MXM e com os nossos clientes. Eu falo, olha, não adianta vocês arrumarem a casa. Se o contrato com os seus fornecedores, se os seus fornecedores não estiverem preocupados também em ter uma postura ética na proteção dos dados dos titulares, dos cidadãos brasileiros, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada nem para a sua reputação e nem perante a lei, sim, caso venha algum tipo de sanção e penalidade no caso de vazamento de dados. Então, a gente tem buscado esse trabalho. A MXM, mais uma vez, eu ratifico, ela é muito preocupada com essa questão. Os clientes da MXM podem ficar tranquilos em relação a isso, porque, de fato, é um cuidado que a MXM teve desde o início. Isso de fato algo que permeia muito a cultura da empresa, sim, né, da MXM. E eu, estando aqui internamente, eu vejo isso, eu vivo isso todos os dias. Sim. E uma coisa que sempre me surpreende muito na MXM é justamente o fato de os nossos fornecedores, nossos parceiros, principalmente tecnológicos, eles são parceiros muito sérios, né? Então, a gente está falando que a MXM, ela é parceira de solução da Microsoft, sim, AWS, enfim, Azure e os principais players de tecnologia. E a gente busca esses parceiros justamente com esse foco de segurança, né? De estar em conformidade e não só de tecnologia ou que esse fornecedor vai oferecer pra gente, mas com esse olhar. Mas isso, de fato, é uma questão cultural. E aí, já puxando um gancho, né, para a nossa próxima pergunta,
O que você vê, assim, de oportunidade dessa cultura mesmo dentro das empresas, né? O que isso impacta quando você olha, assim, para o cenário do cliente? Olha, eu acho que o maior impacto é quando você chega no cliente, né? Você conversa com ele e aí ele começa... Eu tive clientes que todo mundo acessava tudo. Todo mundo acessava tudo. Não tinha um mapeamento de segregação de acesso. Não tinha aquela questão de, não, olha, você não pode acessar isso. Documentos que tinham dados sensíveis ficavam expostos em mesa do RH, todo mundo tinha acesso. Uhum. E isso é um impacto. Quando a gente chega na empresa e mostra isso para a empresa, é impactante, né? E o que é melhor é quando você faz o teu trabalho, realiza o teu trabalho, que você consegue mudar a cultura, a mente. E eu tô falando isso, Liz, eu não tô falando isso só do diretor, não. Eu tô falando isso da pessoa que faz a limpeza da empresa e que tem acesso a informações. Você pode ver que uma pessoa que traz uma água, um café numa sala de reunião, ela escuta coisas, ela vê as coisas, né? Uma pessoa que faz, de repente, está varrendo, está limpando, recolhendo um lixo dentro de uma área de departamento pessoal, ela tem acesso a diversos tipos de informações ali. Eu já vi clientes, e por incrível que pareça, a preocupação do LGPD vai nesse nível, tá? Então, o acesso, quando eu falo acesso, não estou falando de acesso lógico só, eu estou falando de acesso físico. Sim. E isso, para a empresa, quando você chega e você começa a demonstrar isso, é um impacto muito grande, né? E os próprios clientes dessas empresas começam a solicitar documentações que as empresas não têm a menor ideia do que seja, né? Eu tive um cliente meu que perguntou para mim assim, Raquel, estão pedindo uma política aqui, política de proteção, de tratamento de dados, o que é isso? Né? Então, assim, realmente impactante isso, né? Porque isso passa um lado muito negativo, né, para o teu cliente. Então, eu acho que a empresa que se preocupa com isso, a empresa que cuida dessas questões, né, até mesmo o cliente que vai visitar a empresa. Eu tenho clientes meus que recebem visita dos seus clientes. E eles percebem esse tipo de coisa. Percebem. E tanto percebem que já vieram falar isso comigo. Então, é importante essa cultura, é importante essa conscientização, é importante a gente disseminar esse conhecimento. Quer ver uma coisa importante que a MXM faz e que a gente promove nos nossos clientes? Não é implantar um monte de medida. Por exemplo, a MXM implantou uma série de políticas. Nossos clientes têm política de segurança da informação, tem política de tecnologia. Pega essa documentação, disponibiliza num diretório ou na intranet e deixa lá. Você não tem acesso a essa documentação, você não lê, você não sabe quais são as diretrizes da empresa, você não sabe o que a MXM trata como boa prática. E isso acontece muito. A MXM trata o quê? Faz treinamento de conscientização de 6 em 6 meses. Então, quando você consegue disseminar isso, e isso começa a ficar maçante na cabeça, tem um impacto positivo muito grande. E a empresa percebe uma cultura interna diferente. E quando você tem uma cultura interna modificada, você consegue modificar e passar isso para fora, tanto para os teus parceiros quanto para os teus clientes. A próxima pergunta, ela fala muito sobre essas práticas, né? Quais práticas ou ferramentas que a empresa pode adotar para facilitar isso. Mas eu já vou trazer aqui um primeiro tópico de resposta, que é a MXM, por exemplo, quando você entra na empresa como um novo colaborador, né? Você precisa não só ler a política de segurança e privacidade, mas também assinar e deixar isso muito claro, né? Que você leu, que você está ciente daquilo dali. Essa eu imagino que seja uma das infinitas possibilidades que existem aí de adoção, né, de boas práticas e ferramentas dentro da empresa. Então, deixo aqui para você trazer mais algumas ideias aí para quem está assistindo a gente. Bom, assim, essa é uma delas, né? Como eu falei, não adianta você ter um documento, inclusive existem processos judiciários, empresas assim, colaboradores que foram demitidos porque houve vazamento de dados por responsabilidade do colaborador.
E o colaborador botou a empresa na justiça. E a empresa foi se defender, né? E aí, uma questão o colaborador falou que não sabia que não podia compartilhar os dados que ele compartilhou. Eu vou contar muito superficial, tá? Uhum. Aí a empresa mostrou que tinha uma política elaborada, que ele tinha que ter lido a política, mas aí o juiz interpretou da seguinte forma: tudo bem, a empresa tem a política, mas você tinha uma campanha de publicidade, né, dessas políticas, você divulgava, de conscientização, né? Você tinha, assim, por exemplo, olha, que nem você acabou de falar, a MXM, quando um colaborador novo entra, ele tem que ler e assinar. E ele não leu, ele não sabia nem que tinha o documento dentro da empresa. Então o juiz falou, bom, então aí, infelizmente, não tem como, porque não adianta você fazer documento. Agora, além do documento, a gente tem uma questão, como eu falei, dos fornecedores. A gente faz o que a gente chama de due diligence. O que é o due diligence? É a diligência com os fornecedores. A gente envia formulários de conformidade para avaliar o fornecedor da MXM. E isso é um requisito que, inclusive, agora em 2025, além da IA, que é o que a gente, né, que a gente fala muito hoje em dia aí fora, a questão de auditoria com os fornecedores, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está muito antenada em relação a isso. Porque ela vê que as empresas têm, de fato, essa preocupação, mas quando vai para o fornecedor, né, não tem esse cuidado ao contratar os serviços ou um produto de um fornecedor, que você vai compartilhar seus dados. Então a MXM faz isso também, isso é muito importante que as empresas façam, essa questão da auditoria com seus fornecedores constantemente, periodicamente. A MXM adotou, e a gente faz isso muito com os nossos clientes também, e principalmente empresas de médio e grande porte, adotar um sistema de gestão de conformidade. A MXM adotou um software de gestão onde está tudo ali, né, para a gente fazer justamente essa governança, essa gestão de forma centralizada, organizada, né? Então, por exemplo, uma empresa que vai fechar, né, como a gente falou anteriormente, ainda há pouco, um novo cliente, que o cliente tem essa responsabilidade, ele vai exigir documentos, ele vai exigir evidências, ele vai exigir algumas coisas para ver se de fato aquela empresa ela tem essa preocupação como ele tem. E para você ter como responder à altura do seu cliente de maneira eficaz, eficiente, é bom você ter um software de gestão, principalmente para empresas de médio e grande porte, onde o volume de dados geralmente é muito grande, onde eu tenho diversos departamentos, né? Então, se eu tiver um software para fazer isso, né? Por exemplo, a questão do consentimento, do opt-in, é outra iniciativa que eu oriento as empresas a fazerem. Se você é uma empresa grande, se você tem sites, né, mais de um site, se você tem canais de comunicação com seus clientes, mais de um canal, não tem só um site, tem outros também que chegam até você, é bom que você tenha a política de privacidade, tenha o registro do opt-in, essa ferramenta de gestão que a MXM adota e que a gente orienta aos nossos clientes também. Sim. Então, são uma série de medidas, né? Política interna. Cada departamento, por exemplo, o departamento de marketing tem uma política interna da área, né? O que tem nessa política? Justamente o ciclo de vida do dado. Como coleta, como marketing, quais são os canais que entram os dados, como o marketing armazena, com quem o marketing compartilha, né? Periodicamente, como é que o marketing faz a revisão desses dados para eliminar? Tem um prazo estabelecido, porque a lei exige. Então, você vê que fazer uma adequação, né, à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, além de você cumprir com a obrigação legal, você começa a ver a tua empresa como um todo. Porque você trata tudo, você trata todas as áreas, você trata os teus processos, você trata a tua área de tecnologia, você olha para o mercado, você vê ferramentas que você pode trazer para reduzir riscos, para otimizar os teus processos. Por isso que eu falo que a adequação da LGPD é, de fato, uma decisão estratégica. Você precisa fazer isso. Porque você vai ver que a tua empresa começa a mudar, a cultura começa a mudar, o teu colaborador começa a trabalhar de forma diferente. Então, é muito importante a adequação LGPD. Uhum. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, já indo quase para a última pergunta, mas eu sempre acrescento uma pergunta além, que nunca selecionam, e eu sempre coloco ela, né? Mas agora, como que você vê, né, essa evolução da Lei Geral de Proteção de Dados? Você trouxe muito, né, que em 2010, 2011 teve ali começou a ter algumas movimentações, depois de 2021 teve a lei, né? Não, na verdade, 2018 ela foi
escrita, né? Em 2020 ela entrou em vigor. Isso. Foi 2020. 2021 a MXM nos procurou. Isso. E aí, como que você vê essa evolução, assim? Você acabou de citar que teve uma mudança, né, agora recente, enfim. Como que tá o caminho aí para esse cenário da proteção de dados aqui no Brasil? Assim, foi o que eu falei anteriormente. Principalmente com a IA. Hoje tudo é IA, né? A gente trabalha muito com a IA também. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agora, recentemente, foi em maio, se eu não me engano, eles tiveram a tomada de subsídios, né? Conversou, né? Escutou profissionais de diversos segmentos da área de segurança, tecnologia, muitos advogados, né? Para justamente a gente tratar essa questão, porque a IA, as IAs, e não só as IAs, eu acho que daqui para frente, nessa parte de inovação, várias tecnologias e inovações que vão vir, o volume de dados é muito grande. A IA trabalha com uma quantidade de dados massiva. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais a gente ter que criar legislação, leis, né, normas, regulamentação para tratamento desses dados. Porque senão a gente perde um dos princípios mais importantes da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a transparência, né? A transparência. A lei, ela preza muito. O primeiro princípio da lei é transparência. E quando eu falo transparência, eu falo no sentido amplo da palavra, e não só transparência transparência com o teu colaborador, com o teu cliente, com o teu parceiro, no tratamento desses dados, né? Porque, Luiz, é muito preocupante quando você fornece os teus dados para uma empresa e que você não sabe o que ela vai fazer com os teus dados. E daqui a pouco os teus dados estão dentro de um presídio com alguém lá dentro. E chegar até ele. Você está entendendo? Por isso que eu trago essa conscientização. Você está aqui representando a MXM. Mas, quando você vai na farmácia, quando você vai no mercado, que você dá o teu dado, teu telefone, teu endereço, teu CPF, tua conta, você sabe o que vão fazer com aquilo ali? Você sabe que fim vai dar teu dado? Você sabe se amanhã ou depois... Você imagina... Eu trabalhei com um cliente que... um dos clientes dele só trabalhava com empresas de B2C, né? Unimed, Ponto Frio, Vivo, enfim. Você imagina... Essa é uma empresa. Os dados da parte do conselho da Vivo, todo mundo via dentro da empresa. Sabia onde ela morava, o telefone dela, o e-mail dela. Você imagina isso na mão de uma pessoa mal intencionada. Então, é muito complicado. Por isso que é uma questão muito preocupante. E eu acho que a gente precisa, daqui para frente, na era que a gente está vivendo, tudo é tecnologia, tudo é inovação, é IA para todo lado, a gente precisa, né, se preocupar para a gente manter o equilíbrio entre a inovação, a responsabilidade, a ética, junto com a privacidade, né? A questão, eu sempre falo isso quando eu abro as nossas palestras, eu falo, olha, gente, a lei não veio para proibir empresas de tratar dado, mesmo porque uma das 10 bases legais justificam isso. É justamente para a empresa fornecer produtos e serviços para o mercado. Ela precisa desenvolver a atividade econômica dela. Mas a questão é a forma que você vai fazer isso. Sim. Né? A Deep Web está aí. Imagina a quantidade de dados. Então, a questão da evolução, né, da tecnologia e a quantidade cada vez maior de dados tratados, a gente precisa se preocupar muito com isso. Né? Porque a gente precisa ter regulamentações que, de fato, continuem mantendo a transparência. Eu sei que a gente tem um caminho árduo ainda para seguir. Né? Lá fora, a questão é muito mais preocupante. Muito mais avançada, perdão. A União Europeia já tem a GDPR já antes do Brasil. Eles se preocupam muito com essa questão. Lá tem sanções pesadas, né? E mesmo tendo, você vira e mexe, você vê aí o Google sendo processado, você vê empresas lá fora sendo processadas por causa da questão do volume de dados e como isso é utilizado de forma, às vezes, irresponsável. Então, é uma preocupação. Eu acho que a gente vai ter que evoluir muito em questão... A gente costuma falar que o direito digital, em comparação com os outros, né, o direito previdenciário, o direito civil, o direito penal, a gente está caminhando, né, já evoluiu bastante, mas a gente tem aí de todos eles um caminho a seguir ainda muito árduo. É um segmento, é um ramo do direito ainda muito novo. E justamente crescendo muito rápido.
porque a gente tem uma tecnologia, a gente tem inovação, cada dia a gente passou no Fantástico agora isso, né? A movimentação tá à luz, né? Você vê um coral todo feito de inteligência artificial, passou no Fantástico à noite, eu fiquei assustada com aquilo. Você não sabe o que é verdadeiro mais e o que é IA. Então, e a biometria facial, ela é um dado sensível para a lei. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? É uma linha muito tênue entre você trabalhar com equilíbrio e você se perder, entendeu? Por causa da velocidade, da quantidade de informações que são tratadas. Com certeza. Bom, fechando aqui, eu queria pedir para você deixar uma mensagem, né, para as empresas que estão procurando essa adequação, que estão num momento de rever esses processos e essas ações. Então, fica à vontade e deixa essa dica para quem está nos assistindo, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia. Bom, pessoal, o que eu deixo aqui de mensagem comecem a olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados de outra forma. Comece a olhar para a organização que você trabalha, para a sua empresa, principalmente empresas de pequeno e médio porte. Hoje a gente tem uma série de soluções para ofertar, né? Você não precisa contratar uma consultoria gigantesca para fazer a adequação, porque a gente sabe que a realidade de empresas de pequeno e médio porte é um pouco diferente da de grande porte, que tem um orçamento um pouco mais robusto. Mas existem outros caminhos. O que você não pode é deixar de lado esse assunto. Não só para você ter que cumprir uma obrigação legal, mas para você poder ser uma empresa competitiva no mercado. Para isso ser um diferencial na hora de você ofertar um produto ou um serviço. E nossa empresa está aqui à disposição. Nós da Costa Consultoria estamos aqui para apoiar no que precisar. Não só a nossa empresa, existem diversas empresas no mercado, mas nós temos uma série de serviços que com certeza um deles vai atender a sua empresa. Eu acho que o que você não pode é deixar de estar em conformidade e caminhar com o mercado. Esse foi mais um episódio do Pod MXM, que reforça o compromisso da MXM com toda a parte de segurança, política de privacidade, todas as informações dos nossos clientes, principalmente quando a gente fala do nosso RP. Bom, mas eu queria agradecer a sua audiência. Não deixem de acompanhar, daqui para frente teremos mais episódios do Pod MXM. Nos acompanhem, ativem um lembrete e não deixem de ouvir o Pod MXM na sua plataforma de áudio favorita. Obrigada.